Eu acho que todo mundo tem algum quadrinho, todo mundo que trabalha com quadrinhos tem algum quadrinho na gaveta que nunca lançou e nunca mostrou a ninguém, que sempre fica... E eu tenho uns 4 lá. Tem um que se chama Depois da Última, que vai começar a sair no 2 de julho. É uma metáfora sobre um calote que eu tomei lá em Salvador e tal. Nossa. Foi uma época que eu tava para começar a viver o sonho de viver de quadrinhos. Eu ia abrir um estúdio e aí eu perdi todo o dinheiro que eu tinha. E aí, mas tem dragões, tem um bocado de coisa assim. Aí vai começar a sair 2 de julho. Só que tem uma outra história. Eu passei por uma situação bem pesada de familiar, assim. A gente teve que enfrentar um parente violento que ameaçava a minha família. Aí rolou Maria da Penha, rolou justiça. Foi muito pesado isso. Foi uma guerra e tal. E foi uma coisa que existia há muitos anos e eu meio que fiz o ponto final disso quando eu me entendi como uma pessoa adulta e que eu não podia viver naquilo. Nem minhas mães, nem meus pais, meus irmãos e tal. Então, eu fiquei aquele luto da guerra, do pós-guerra. Assim, eu precisava de um lugar para me recuperar. E minha avó, ela tem uma casa numa ilha lá chamada Salina das Margaridas. Todo mundo vai no verão. É aquela coisa de ilha litorânea. Todo mundo vai no verão para beber, festa. No inverno não vai ninguém. E foi basicamente nesse período, assim, eu tinha saído de um namoro e tal, que também não era muito legal. E eu falei, eu preciso de um lugar para me curar e tal. Eu vou pro inverno, pra ilha, porque não tem ninguém lá, e eu vou poder... Eu fui para desenhar Depois da Última e me curar, né? E aí, no que eu cheguei lá, eu falei, vou fazer um diário ilustrado. E eu comecei a fazer um diário ilustrado da produção do Depois da Última. Só que aí eu comecei a botar, tipo, quando chegou lá, eu comecei a falar sobre como era o quintal da casa, as folhas. E aí eu comecei a conversar com as pessoas de lá que eu já conhecia, comecei a entender as raízes do lugar, como é que aquela cidade surgiu. Aí eu comecei a escrever sobre como minha avó conheceu aquele lugar, que foi depois que ela perdeu meu avô num acidente de carro, e ela precisava de um lugar, e ela foi para lá. E aí eu comecei a botar como minha avó conheceu meu novo avô e tal. Aí eu comecei a falar sobre a origem de minha família, e aí nisso vem minha origem, como é que eu fui feito lá e tal. E aí pronto, não tem um final ainda. Sim, mas o processo veio. Depois da última, eu fui para desenhar, eu fiz 2 páginas. Esse quadrinho se chama Inverno Tropical, e aí ele tem 78. E ele que deslanchou. Ele tá lá na gaveta, o Depois da Última eu já terminei hoje. Uhum. Em algum momento eu não achei ainda o final, tô igual a você, assim. Mas eu meio que vejo isso, talvez eu voltando lá em Salinas hoje e ver como é que eu enxergo a cidade hoje, depois de eu ter conhecido ela de novo em 2018, e aí eu ver o que é que pode acontecer e tal.